Quem vê este caos urbano pode até imaginar que estamos no centro de uma cidade brasileira. Na verdade, estamos no maior bairro da capital paraibana. Estamos em Mangabeira. Mangabeira tem uma rotina agitada, digna do maior bairro da Paraíba e um dos maiores do Nordeste. É um bairro que dorme tarde, mas acorda bem cedo. Baianá, no dicionário popular, significa a amontoada de gente de todo canto. E Mangabeira é bem isso. Com quase 100 mil habitantes, o bairro reúne pessoas dos mais diferentes lugares do país. Morro Grosso, Levada, Camone, Poço, Bebedouro, Jaraguá. Coqueiro seco do outro lado da lagoa, se atravessa na canoa, Lamarão é no Pilar. Olha o buraco do barreiro, cavalo. Mas a história desse lugar começa antes mesmo da construção do Conjunto Mangabeira, ou Conjunto Habitacional Tarcísio de Miranda Buriti. Toda esta área, desde o Rio Laranjeira até a praia de Jacarapé, pertencia a uma fazenda que levava o mesmo nome da árvore mais fértil da região, a mangabeira, que tem por fruto a mangaba. A Fazenda Mangabeira foi adquirida pelo governo do estado no final do século XIX. Na sede da Companhia Estadual de Habitação Popular, a CEAP, encontramos uma cópia da escritura da fazenda. Mais tarde foi construída nesse mesmo local a colônia de readaptação agrícola de Mangabeira, o primeiro presídio da região. Além do portal, alguns poucos prédios anteriores à construção do conjunto resistem ao tempo. No final da década de 70, tem início a construção do conjunto. A feirinha da Avenida Josefa Taveira ocupa o lugar onde funcionou um dos primeiros canteiros de obras. Depois de prontas as primeiras unidades, um sorteio definiu os moradores. Por medo de invasão, a CEAP autoriza a ocupação das casas em janeiro de 83, mas a inauguração oficial só ocorreria meses depois. Quanto à inauguração, existe uma polêmica em torno do que seria verdade ou apenas especulação. Tradicionalmente, o aniversário do bairro é comemorado no dia 23 de abril de 1983, dia em que também seria comemorada a inauguração da CEAP. Nós fomos até a CEAP para conhecer seu Tarcísio Moraes. Além de ser um dos primeiros moradores do bairro, ele também trabalhou na construção das primeiras casas do conjunto. Seu Tarcísio, acho que a primeira pergunta mesmo é sobre esse processo de inauguração do bairro, na verdade, de construção desse bairro. Como é que foi? Veja bem, o bairro Mangabeira, ele iniciou o seu desmatamento em 1979, dando sequência na obra em 1980, através de 4 construtoras, Enarque, Plancó, Sotema e Marquise, que construíram as 3 primeiras etapas, que foram 3.238 unidades. Teve sua inauguração no dia 16 de junho de 1983, aproveitando a vinda do ministro Mara Andreasa,
certo? E foram entregues essas primeiras unidades. Daí para frente, vem na sequência o Mangabeira 2, o 3, o 4, o 5, até hoje, até o 8, que chama. Então, Mangabeira hoje era composta de Mangabeira 1 a Mangabeira 8. O bairro tem hoje mais de 21 mil habitações, um distrito industrial importante, um hospital e várias unidades de saúde, além de inúmeras repartições públicas e um comércio forte e diversificado, que gera milhares de empregos. A gente tem um comércio vasto, enorme. Uma das principais avenidas da cidade está aqui no bairro, né? E aí eu me refiro ao tamanho, pela quantidade de lojas. Mas como é que foi que iniciou esse processo? Foi logo no começo mesmo? Olha, os primeiros moradores que chegaram em Mangabeira, eles foram logo abrindo seu comércio. Primeiro porque na seleção que a SEAP fez, tinha aquele que já tinha um comércio próprio aonde eles residiam. Então a SEAP, dentro das casas que foram construídas, existiam as casas de esquina que era destinada a ponto de comércio. E essas famílias foram contempladas com essas casas, iniciando o seu processo comercial ali. Uns colocando um mercadinho, outros com lanchonete, e se deram muito bem, porque tudo que se vende hoje em Mangabeira, certo? As pessoas se saem bem. Eu considero o centro de João Pessoa, Mangabeira. O comércio aqui é aberto de domingo a domingo, entendeu? Tudo, as pessoas vêm do outro bairro, se deslocam do outro bairro para vir comprar em Mangabeira, entendeu? Que no início não tinha isso. A Avenida Josefa Taveira é o maior exemplo do sucesso comercial de Mangabeira, com centenas de lojas dos mais diversos tipos. Mas é o mercado público a maior referência desse comércio e nós fomos conhecer as cores e sabores desse local. Conversando com algumas pessoas aqui no mercado público de Mangabeira, a gente conheceu uma figura que é bem a cara desse bairro. É o seu Genival Batista, esse senhor aqui que veio lá do sertão do estado, escolheu Mangabeira para morar e trabalhar, não é isso, Exatamente, Genival? Exatamente. Por que o senhor escolheu esse lugar? Porque nós compramos essas barracas aqui há 20 anos atrás, eu preferi trabalhar aqui e morar aqui em Mangabeira, que fica na rua, perto do mercado. Está aqui até hoje? Graças a Deus. O senhor gosta desse bairro? Demais, Se identifica com ele? demais, Qual é a relação mais forte que esse bairro tem, por exemplo, com a cidade lá de Patos, né, no sertão do estado? O senhor disse que parecem muito esses dois Porque lugares. a população de Mangabeira é maior do que a população de Patos. E a Mangabeira é um bairro, né? E Patos é uma cidade grande e a população daqui ainda é maior do que a de lá. O senhor se sente numa cidade, então. Exatamente, E boa, né? O Mangabeira é bom porque tem isso. Que Mangabeira é bom porque tem de tudo que você procurar em Mangabeira tem. É como se fosse uma cidade. Não precisa ir no centro não, você encontra tudo aqui no bairro de Mangabeira. O senhor não sai daqui para lá. Não, só para casa. Posto de saúde, Tem vamos tudo, lá. tudo. Tem posto de saúde, tem hospital, tem tudo. Tem escola. Tem escola, tem delegacia, tem tudo aqui. Tem uma fone, feira tem enorme. feira, exatamente. Tem uma rua principal aí que é mesmo que fosse uma cidade, só essa rua principal, a avenida principal do Josefa Taveira. Porque esse bairro é tão bom que já era para passar a ser cidade, porque é um bairro grande, né? A população é grande daqui. Aí era para ser uma cidade, não era para ser um bairro grande. Com toda essa força e diversidade, surgiu há alguns anos a ideia de separar Mangabeira de João Pessoa. Mas, caso isso viesse a acontecer, esse bairro seria a quarta maior cidade da Paraíba. Chegou-se a lutar por isso, para que o bairro se tornasse cidade? Sim, algumas lideranças de Mangabeira, né? Saiu com essa proposta para Mangabeira ser uma cidade, mas aí eu acho que tem um lado político da coisa e a gente encontrou muita barreira, certo? Em opinião contrária, não pelos moradores, e sim por gestores que já passaram por Mangabeira, né? Assim como uma cidade, Mangabeira foi crescendo e outras etapas e conjuntos foram construídos ao seu redor. Neste mapa é possível ver o contorno da antiga Fazenda Mangabeira.
e nela todos os conjuntos que hoje fazem com que o bairro sustente o título de maior da região. Um desses conjuntos, chamado hoje de Cidade Verde, é considerado por muitos o Mangabeira 8. Outras etapas e conjuntos nem são tão conhecidos assim, como é o caso do Celso Maris, Patrícia Tomás e Ascom. Se cada etapa construída fosse chamada de Mangabeira, seriam então 19 e não apenas 7 como a gente conhece. Da zona sul do 8 até 1, matando a fome, trabalhando diferenças tão comum. Mangabeira 7, Mangabeira 7, Mangabeira cheia de história pra contar. Mangabeira 7, Mangabeira 7, Mangabeira, o mundo todo em um lugar. Mangabeira 7, Mangabeira 7, Mangabeira cheia de história pra contar. Mangabeira 7, Mangabeira 7, Mangabeira. A gente veio até Mangabeira 7 para conhecer um pouquinho de uma história de um morador desse bairro que fez um rap contando a história desse lugar, é o Pertinaz. Mora aqui há 6 anos, não é isso? Exato, 6 anos. E você veio morar, escolheu o bairro para morar, como é que foi? Eu escolhi o bairro para morar porque eu tenho uma ligação com o bairro muito forte, na verdade. Eu nasci no Castelo Branco, mas desde pequeno eu frequentava Mangabeira e quando eu fui crescendo eu fui descobrindo essa multiculturalidade que existe aqui no bairro. Mangabeira é um bairro que tem jazz, Mangabeira é um bairro que tem rock, Mangabeira é um bairro que tem coco de roda, maracatu e tem rap também. Produzindo um grande futuro, reconhecendo o melhor do passado. Cadeiras na calçada, fogueiras de São João, reuniões na praça. Agora, claro, você conhece bem esse bairro, né? Todos esses conjuntos, 1, 2, 3, 4, Mangabeira 8, enfim. O que você conhece tanto daqui? O que você teria tanto para nos ajudar a entender um pouco mais a história desse bairro? Olha, Mangabeira é tudo junto e misturado. Se você der uma voltinha pela principal de Mangabeira, Josefa Taveira, por exemplo, você vai encontrar comércios, restaurantes, você vai encontrar diversas lojas, feira ao ar livre, entendeu? E se você entrar por dentro de cada ruazinha do 1, do 7, por exemplo, uma característica grande do 7 são esses conjuntos de habitação popular, né? Você vai vendo que é tudo muito parecidinho e tudo mais. Já se você for no 4, você vai ver que as casas são conjugadas, entendeu? Que é uma tradição do bairro de Mangabeira também. E você encontra tudo aqui dentro de Mangabeira, né? Um bairro que eu não preciso sair daqui. Eu costumo dizer que eu só vou na Zona Norte para trabalhar. Sabe assim, eu só vou na Zona Norte para poder tocar, para poder fazer algum show, para poder fechar algum contrato. Porque realmente a minha vida toda está aqui na Zona Sul, está aqui todo no bairro de Mangabeira. Acreditar que é possível, sim, ser forte como a raiz e passar anos resistindo, ouvindo, prestando atenção no que acontece, onde todo dia cresce, quem faz por onde merece. Uma chance muda de... Mangabeira tem cerca de 30 escolas. Entre elas estão a Escola Técnica Estadual e um campus da Universidade Federal da Paraíba. Mas existe uma que é destaque no bairro por ter um regime de ensino diferenciado. O Colégio da Polícia Militar é uma das instituições mais concorridas de Mangabeira e a gente foi até lá conhecer. O Colégio da Polícia Militar está aqui no bairro de Mangabeira há 22 anos. Tem hoje quase 600 alunos e um processo seletivo bastante concorrido. A gente vai conversar agora com o capitão Elmer, ele que vai contar um pouquinho da história desse colégio e a relação com o bairro. Capitão, eu começo perguntando com relação às vagas, né? Eu falei que o processo seletivo é concorrido, vocês dispõem de vagas para filhos de militares, mas também para o cidadão civil comum, né? E essas vagas, elas são preenchidas, boa parte, por alunos que moram aqui no bairro de Mangabeira? É verdade. Nosso regimento prevê que uma parte das vagas deve ser destinada a filhos de policiais militares e outra parte para a sociedade local. E uma parte ainda reservada a alunos com deficiência. E, naturalmente, por ser uma escola assim muito procurada, a grande maioria dos nossos alunos são alunos moradores do bairro de Mangabeira. Na verdade, nossa escola é uma escola da rede pública estadual conveniada com a Polícia Militar. Então, o que nós ressaltamos nos nossos alunos são valores, princípios que devem realmente reinar em qualquer ambiente, inclusive na escola, tais como a pontualidade, o respeito, a disciplina, a verdade. Então, são coisas que a gente passa para os nossos alunos, que embora sejam muito características do militar,
mas na verdade devem ser corriqueiros em qualquer ambiente. Então é isso que a gente procura ressaltar neles. E além, claro, da questão do cuidado com a apresentação pessoal. Então a questão do corte de cabelo ou penteado, no caso das meninas, a maneira como está se vestindo. Então isso a gente procura também passar para que eles tenham uma boa apresentação pessoal. E a relação com essas outras escolas? Há um intercâmbio também? É verdade. A gente procura muito na nossa gestão manter a comunicação no entorno do nosso bairro. A gente procura não ficar ilhados. Então nós conversamos muito com a UFPB, temos parceria muito boa com a UFPB, com o IFPB, já que temos 2 cursos técnicos aqui na escola na área de TI, e também as escolas que estão no nosso entorno também. Tanto as mais conhecidas, como a Escola Técnica Estadual de Mangabeira, até as mais próximas, que tem bem menos alunos, mas também a gente procura fazer essa parceria de ajuda mútua entre as escolas, além, claro, da questão das associações comunitárias também, que nos ajudam e a gente também tem uma parte de contribuição no trabalho deles. Capitão, o Centro de Educação da Polícia Militar está aqui no bairro de Mangabeira há mais tempo do que a escola, Isso. né? Desde 91, logo no Isso. início da década de 90. Como é que é essa relação do centro, que é enorme, né? Tomou uma grande área do bairro. Mas como é que vocês lidam essa relação com os moradores do bairro de Mangabeira? Pronto, o Centro de Educação da Polícia Militar foi uma ideia que foi criada para reunir todas as instituições de ensino da polícia. Então, nesse Centro de Educação está reunida a Academia de Polícia Militar, nós temos o Centro de Formação de Praças, temos também o Centro de Atividade Física e também o nosso colégio, que ele está inserido dentro do organograma desse Centro de Educação. Então, tal qual a escola, o Centro de Educação também procura ter essa proximidade com a comunidade local, com as instituições que estão dentro do bairro de Mangabeira. A prática de esportes é o que muitas vezes reúne os moradores do bairro. Bicicross, skate e muitos outros movimentam Mangabeira. Mas é o futebol que tem destaque aqui. A gente foi conhecer a sede de um dos mais tradicionais clubes de futebol da Paraíba, o Alto Esporte. Bom, a gente veio até o centro de treinamento do Alto Esporte, que fica aqui no bairro de Mangabeira. Esse time que já tem 80 anos de história, mas quando chegou aqui no bairro foi na década de 90. Quem vai contar um pouquinho da história desse time e da relação dele com o bairro de Mangabeira é o Gustavo, da diretoria executiva. Você disse que o clube chegou, aliás, essa sede, ela foi fundada na década de 90, desde aí criou-se um laço com o bairro. Como é que funciona essa relação do clube com os moradores de Mangabeira? O Alto Esporte está em Mangabeira já faz um certo tempo e Mangabeira, como é um bairro recente, a história deles acabam se confundindo um pouco, né? E é uma coisa interessante para o bairro, né? Que é mais uma opção de uma atração esportiva, né? De entretenimento. E assim, o Alto Esporte tem uma boa torcida que reside aqui no bairro, né? A questão das categorias de base também, muitos jovens procuram o clube para tentar uma oportunidade no futebol, a questão da escolinha também, né, para recreação para as crianças. Então, a partir disso aí, criou-se um vínculo, né, do clube com o bairro. Você acha que essa característica, que é muito forte do clube, né, de ter essa categoria de base, tem relação então com o bairro? Porque aqui tem muitos jovens que querem investir uma carreira no futebol, enfim. Claro, totalmente. Eu acho que o Alto Esporte é um clube que tem uma história muito bonita no futebol paraibano e tem uma tradição muito forte nas categorias de base. E o Brasil, o país do futebol, né? Então todos os jovens gostariam de ter essa oportunidade, né? Tem esse sonho de ser jogador de futebol e por conta disso o Alto Esporte acaba se tornando um centro aqui nessa região da cidade, né? E principalmente em Mangabeira, não é? Então eles vêm aqui para buscar essa oportunidade. Pois é, Gustavo, quando a gente fala no bairro de Mangabeira e conversa com os moradores, eles sempre citam o clube, né? Porque já faz bastante tempo que está aqui. Mas o clube não começou aqui, né? Foi em um outro ponto da cidade e veio parar em Mangabeira. Como é que foi isso? Isso, o Alto Esporte foi fundado no 7 de setembro de 1936,
na antiga Praça do Relógio, né? Hoje é o ponto de 100 réis, né? No centro da cidade. E o Autosport passou o começo da sua história jogando nos campos do centro da cidade, né? Só já nos anos 90, final da década de 80 para início de 90, que o Autosport veio para essa localidade aqui e aqui construiu seu centro de treinamento e permanece até hoje. Com esse baianá de gente e expressões, Mangabeira só podia ser um berço de manifestações culturais. Passeando pelo bairro, conversando com alguns moradores, descobrimos que a quadrilha junina é a maior representação cultural nordestina daqui. E a gente conversou com alguns dos responsáveis pelas juninas de Mangabeira. A gente está aqui com representantes de duas quadrilhas juninas que são aqui do bairro de Mangabeira. Uma é a Sanfona Branca, que veio representada pelo Alisson. A outra junina é a Linda Flor do Sertão, que está representada pelo Daniel. Essas duas quadrilhas têm um valor muito importante para o bairro, porque nasceram aqui e muitos dos integrantes são do bairro de Mangabeira. Eu começo falando que é uma cultura muito forte, né, nesse bairro de Mangabeira, porque são 7, 8 quadrilhas, não é isso? Exato. Desde a fundação do bairro, praticamente, temos quadrilhas juninas aqui no bairro. Então, a gente tem essa cultura anual de estar sempre com a quadrilha junina montando. O Daniel é uma das mais novas quadrilhas aqui, mas também, né, vem motivando esse momento cultural aqui no... Trabalha no incentivo, né, para que venha se desenvolver mais. E a gente tem essas duas quadrilhas como representante, e não só ela, como a Lampião também no Grupo A, né? E isso para o bairro de Mangabeira é um privilégio. Ter 3 quadrilhas no Grupo A já fica mais forte para a gente trazer uma alegria maior para o bairro. Quanto mais quadrilha, mais valor se dá. E esses ensaios, né? Os ensaios eles acontecem anualmente, a população participa, pode assistir, porque na minha época de criança, os ensaios aconteciam nas praças, né? Pavilhões, nas ruas. né? É. Hoje em dia ficou mais complicado, você sabe, porque esse movimento vem do ginásio, mas o público pode assistir. A gente começa geralmente em setembro e vai terminar só no mês de já em maio, com junho já tudo formado, mas o público pode assistir. Só alguns momentos que eles tentam esconder um pouquinho o que queria acontecer Da surpresa. Da surpresa. Exatamente, e porque a gente divide, né? Tem momentos que a gente vai para a praça mesmo, né? Faz aquela brincadeira para incentivar o público e eles perceberem que ainda existe essa cultura da quadrilha junina. Muitas das vezes a gente faz a apresentação em escola, mas o foco mesmo, porque existe essa questão do festival e a gente sempre guarda a parte temática, né? Para ficar mais gostoso no dia. Junho é o grande momento, É o né? grande momento. A gente fala que Mangabeira, por ser um bairro muito grande, ele também atrai pessoas de várias regiões do estado, até fora daqui mesmo, né? A gente conversou muito com pessoas que vieram do sertão do estado ou de um outro estado vizinho. E as duas quadrilhas, no caso a Sanfona e a Linda Flor do Sertão, já homenagearam a cultura popular. No caso da Linda Flor do Sertão, através de Lampião, não é isso? Isso, a gente veio com o tema Baile Perfumado, uma história do cangaço que ainda não foi contada. Essa era uma surpresa, né? Porque muita gente já trabalhou o tema cangaço, mas sempre foi aquela questão de seca, né? De bravura, né? De Lampião, e a gente veio trazendo totalmente a parte que ele era o chique, né? Que ele era o rico, a parte do cortejo dele, né? Da vivência dele. No caso da Sanfona? Então, completamente de todo o Nordeste, tudo um pouquinho, né? Maracatu, as brincadeiras de rola, a lapinha, né? Então, essa questão da cultura popular nordestina mesmo, bem dita, né? Os jogos nordestinos, na quadrilha. Então, eu acredito que a Linda Flor e a Sanfona foram as poucas quadrilhas deste ano que trouxeram aquilo que é natural do Nordeste. A cultura popular é, sem dúvida, um dos nossos maiores tesouros. Lampião, lapinha, reizado e maracatu são alguns dos símbolos dessa cultura nordestina. E falando em maracatu, a gente encontrou aqui no bairro de Mangabeira um grupo que representa bem essa manifestação.
é o Maracatu Nação Pé de Elefante, que faz tremer o bairro com a força dos seus tambores. Mas quem vai contar um pouquinho dessa história e da relação do maracatu com o bairro de Mangabeira é o Fernando. Ele que é mestre de maracatu. Você disse que foi fundado há 8 anos, né? Isso. Tem toda uma raiz, uma relação com esse bairro. Mas eu queria que você começasse me explicando, Fernando, o que é o maracatu. O maracatu esse que a gente faz é um maracatu de baco virado, certo? Então a gente usa a percussão, composta pelos tambores, caixa, taróis, abê, gongue, certo? Ganzá, apito, que é o comando, né, do maracatu, a dança também e os cantos, que são os nossos lamentos. A gente conta a nossa história, conta as nossas vivências, tá entendendo? O maracatu, ele é isso. Então ele vem já desde a sua nascença com dos ancestrais com esse tema, né? Da percussão, dança, cantos e tem a parte do cortejo também, né? Onde tem o rei, a rainha, as damas do passo, que representa a corte real de Portugal. Sou pé de elefante, vim do baque virado, zoado, tambor, sou nacional. Eu também desenvolvo um outro trabalho de maracatu aqui no Centro Cultural de Mangabeira, que é um projeto que a gente fundou e conseguiu implantar lá, que é o maracatu elefantinho, né? Já está nascendo aí o filhote do pé de elefante. Para as crianças que têm interesse. Não é exatamente só para crianças, né? Para toda idade. Elefantinho já vem, quer dizer que é o filhote do elefante, né? Mas idade é para qualquer uma idade. Então a história do maracatu está muito ligada com a do bairro, né? Muito ligada. A gente é fundado aqui, se permanece aqui, toda a tradição, toda a raiz é plantada aqui. Do maracá! Do maracá! Do maracá! Do maracá! Se a gente fosse ficar aqui estudando, pesquisando, sem dúvida não faltariam assuntos para contar nesse programa. Além de tudo isso que foi mostrado aqui, Mangabeira ainda tem um centro cultural, a Praça do Coqueiral, a capoeira, Mangabeira por dentro, Mangabeira direto, gente que vai, gente que vem. Mangabeira é tudo isso e muito mais. Pois é, a nossa conversa nem começou direito e o programa já está terminando. Mas se você quiser continuar com a gente, acessa lá o nosso canal no YouTube ou então a nossa página no Facebook para rever esse e outros programas. Até a próxima! Vamos embora, Zé, que pra Mangabeira tem muita ladeira e pra chegar na feira tem que gastar pé. Eu tô com desejo e ora não vejo de cana com queijo e arrasta pé. E fazer zoeira sem era nem beira, subir a ladeira do Valentina. Compra essa carreira, cabra cabroeira, vamos encontrar as meninas.